Boa noite a todos. Esta é a sala da Sociedade Cristã Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos. É uma sociedade sem fins lucrativos que ensina a doutrina espírita no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso. Tem trabalhos também de evangelização de infância, juventude, assistência social e promoção humana, cursos profissionalizantes. Eu sou Yara Garbui de Freitas Souza, atual presidente da instituição. Vamos então iniciar com uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando ao Senhor da vida, ao querido Mestre Jesus, o seu amparo e proteção, para todos aqueles que colaboram de uma maneira ou outra com a instituição e todos aqueles que necessitam de amparo neste mundo. Que o Senhor da vida nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Então, o tema da live de hoje é Glória Cristã. Glória Cristã. O tema foi retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, com apoio do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 13, Dar-se-á aquele que muito tem. E também o livro Apostilas da Vida, do Espírito André Luiz, por Chico Xavier. Então, iniciamos com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14, que fala assim: aproximando-se de Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que falas por parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros, os apóstolos, vos foi dado conhecer os mistérios do reino do Espírito, ao passo que a eles isso não foi dado. A eles, os discípulos, os seguidores do Senhor. E ele continua: aquele que já tem ficará na abundância. Aquele que não tem, mesmo o que lhe tem, lhe será tirado. Por parábolas ele fala porque, mesmo vendo, não veem, ouvindo, nada entendem e nem compreendem. Porém, aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, cobrir-se-á de parasitas, ou seja, aquele que Deus lhe confiou uma missão, seja ela religiosa, seja ela na educação, seja ela na agricultura, seja ela na ciência, ou seja, qualquer missão, né? Que não lhe coube em herança, quer dizer, ele se negou a fazer ou achou mais interessante os prazeres da vida e não cumpriu a sua missão. Então, este se encherá de parasitas, ou seja, de doenças, de obsessões, né? De perseguições, esses são os parasitas. E continua: é seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Então, uma pergunta que eles fazem. É o pai, que é Deus, né? Que vai tirar as colheitas daquele que não quis preparar a sua missão, trabalhar na sua missão? E a resposta de Jesus: não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu e se revoltar, mão à obra. Arroteiro o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Então, qual é o solo? É o íntimo, é o interior de cada um, é a sua inteligência, a sua emoção, a sua moral. Então, lute contra, né, essas coisas que te afastam de Deus, né? Lavre-o com o auxílio do arrependimento e da esperança. Então, se arrependa, peça perdão a Deus do que não cumpriu, do que não fez,
e a esperança de que algo bom vai acontecer. Lance nele a semente que haja separado, por boa entre as más, ou seja, tudo aquilo que você se afastou, né, que você se entregou às coisas materiais, aos prazeres, alguma coisa de bom sobrou em você. Então, essa coisa boa, alimente ela, trabalhe ela, procure, incentive esse algo de bom. Regue-o com o amor, caridade, e o Deus de amor, que é o nosso Pai, dará àquele que já se receba. Então, vai ter a caridade do Senhor, aquele que já receberá muito daquilo que ele tem, né? Ele separou o que não serve mais, e aquilo que sobrou de bom, então, ele, com a sua força de vontade, com o seu amor, com o seu arrependimento, trabalha, procura, né, melhorar esse íntimo, e Deus, então, lhe dará toda a força, todo o amor, estará cercado de anjos da guarda, estará cercado de espíritos mentores, familiares que estão no bem, dando apoio para que ele consiga, né? Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão que ele produz, far-se-á 1000 daqueles grãos, né? Ânimo, trabalhadores dos vossos arados e charruás. Então, nada está perdido para o nosso Pai, né? Nada está perdido. Sem vez que você vai se revoltar porque você tomou consciência que não fez o trabalho que era para fazer, levanta a cabeça, né? E semeia a semente do amor, do bem que o Senhor te confiou, porque o Senhor não vai expulsá-lo do reino se você tem um momento de lucidez e pede perdão, arrependimento, e se propõe a iniciar daquela tarefa que era enorme num item bem pequenininho, e vai iniciando e vai aumentando, né? Tanto é que o Evangelho diz que de uma semente se fará 1000. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então, o Evangelho ele vem assim muito claro, né, no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, muitas pessoas se sentem assim falidas, se sentem sozinhas, se sentem abandonadas. Ai, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, né? Porque eu não cumpri. Mas por quê? Porque as facilidades desse mundo material, elas são muito atrativas. E aí vem Paulo em Coríntios, segunda carta, item 1 e 2, que diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então, quer dizer, o mundo conhece as glórias sangrentas, homicídios, avareza, fortunas em cofres, prazeres mentirosos, ciência cristalizada, academias isoladas, religiões sectárias, expressões de proselitismo. Em meio a esse campo, a tudo isso, a do cristão é a mais profunda e mais difícil. Então, a vitória dos seguidores de Jesus é o lado inverso a tudo isso, a esse mundo mundano. É o testemunho da sua consciência transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Então, veja bem, por aqui. Então, veja bem, né? Nós vivemos num mundo onde existem milhões de convites mundanos, prazeres, roubo, ganhar ilicitamente dinheiros, né? E posições, e derrubar as pessoas que estão na nossa frente, né? Estão nos atrapalhando, aí montamos alguma coisa que derruba aquela pessoa. Então, tudo isso, né, está sendo o quê? Está gravado na nossa consciência.
Mas essas pessoas, elas não conhecem Jesus como nós cristãos conhecemos. Então, nós temos uma luta muito forte dentro de nós, né? Que nós temos os ensinamentos do Cristo que nos mostra a verdade, a felicidade, o amor puro, a luz da nossa consciência, a luz espiritual. E do outro lado tem o quê? Tem o dinheiro, tem a fortuna, tem a farra e tudo que dá prazeres à carne, ao corpo físico, né? Então, além de tudo isso, nós temos as nossas missões que Deus nos confiou, né? E a maior missão que Deus confiou a nós foi a luta contra nós mesmos. Mas aí ele deu o quê? Ele deu trabalhos, tarefas, né? Dentro das missões para que o mundo funcione honestamente e de uma forma melhor, que seria o que? A parte religiosa, que, como eu já falei, a ciência, a agricultura, a educação, etc, etc. Então, ele nos dá essas ferramentas de missão para que nós possamos ajudar aos outros e a nós. Mas, porém, se nós decidirmos abrir mão dessa missão, abrir mão do nosso conhecimento cristão e nos entregar aos prazeres mundanos, quer dizer, vai chegar o momento, que o momento está chegando agora, nessa transição planetária, que isso vai pesar muito. Mas, como diz o Evangelho aqui que nós lemos, né? Deus vai tirar tudo e vai jogar no fogo do inferno? Não. Se tiver um pensamento no bem, que você se arrependa, e um pensamento no bem, eu quero retomar a minha missão, por mais que ela tenha sido reduzida, pequena, você vai conseguir com aquela uma semente fazer 1000 e ganhar e conquistando, então, a liberdade, né, da sua consciência transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Então, Jesus não é aquele ser lá crucificado, sofrendo, escorrendo sangue. Jesus é aquele ser iluminado, mestre de todos nós, mestre dos mestres, que nos envolve na sua luz, no seu amor e que está dentro de nós, né? Está dentro de nós esse Deus vivo que o Cristo veio falar todos os ensinamentos conforme a vontade do Pai. Então, vem Chico Xavier aqui no livro Apostilas da Vida, por Espírito André Luiz, e diz assim: comecemos em nós mesmos. Então, não adianta a gente querer fazer grandes obras se nós não temos dentro de nós esse sentimento de boa vontade, de caridade, de amor, né? De amor ao próximo e a nós mesmos. Então ele diz assim: ensina a caridade dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e carinho. E aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro, oferecendo ao bem quanto possuem. Então, o teu exemplo, né? O teu exemplo e você oferecendo de você algo seu. Então, o que é seu? Somente é seu? É a inteligência, o sentimento, é a moral, é algo teu que você pode oferecer e dar, né? Dar às pessoas, né? Então, esses daí, eles ajudantes, trabalhadores, as pessoas vão seguir-te. Difunde a humildade buscando a vontade divina com esquecimento de teus caprichos humanos. E os companheiros de ideal, fortalecidos por teu exemplo, olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho. Então, difunde a humildade. Mas o que é humildade? Será que é uma questão financeira? Não, não é. A humildade é aquele que tem o coração preparado para receber a semente divina. Então, difunde essa humildade.
Ensina buscando a vontade divina, esquecendo os teus próprios caprichos. Propaga a fé, suportando os revésés de teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigável, e quem te observa crescerá em otimismo e confiança. Então, propaga a fé, suportando todas as dificuldades do teu próprio caminho, com valor moral e fortaleza infatigável, né? Que aí as pessoas vão entender a tua fé, vão seguir você. Semeia a paciência, a tolerância construtivamente os que se fazem instrumentos de tua dor no mundo, auxiliando em desânimo e amparando sem reclamar. E os irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam na luta de cada dia, transformando-a em serena compreensão. Então, semeia a paciência, a tolerância construtivamente. Hoje em dia, nós temos aí essa pandemia e as pessoas estão podendo sair, tem que ficar trancada em casa, então está tendo muita briga, muita intolerância, muita dificuldade, né? E então vamos agir do lado contrário, semear a paciência, a tolerância, né? Trazendo então menos dor ao mundo, auxiliando as pessoas que estão desanimadas, amparando sem reclamar. Planta a bondade, cultivando com todos a tolerância e a gentileza. E os teus associados de ideal encontrarão contigo a necessária inspiração para o esforço de uma extinção da maldade. Então, planta a bondade, cultiva a tolerância e a gentileza em todas as situações, né? Que aí então a extinção da maldade irá acontecer no coração de todos aqueles, né, que estão passando por esse problema. Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo incessantemente na religião do dever cumprido, e os amigos do círculo pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade. Então, estende os serviços, as noções de serviço e de responsabilidade para todos aqueles que o cercam, que estão próximos de você. E aí eles vão, então, ver que você está fazendo, que você está movimentando, né? Então, sentir-se-ão envergonhados da ociosidade e poderão procurá-lo. Então, as boas obras começam de nós mesmos. Não adianta a gente querer apontar o dedo e cobrar do outro, porque as boas obras começam de nós mesmos. Educando-nos. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas nós podemos nos educar para uma perfeição. Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida sem renovarmos. Então, como é que nós vamos fazer uma tarefa, uma missão, sem a nossa renovação? Sem pelo menos a nossa aceitação das dificuldades, aceitação de que somos imperfeitos, não é porque nós conhecemos tem um conhecimento assim ou assado que somos melhor que os outros. Não. Nós temos que conhecer a nós mesmos e ir tirando todas essas mazelas que ficam ali, para que nós possamos alcançar essa renovação. Somos arquitetos da nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naqueles que nos cercam. Então, veja bem a nossa responsabilidade, né? Tem as pessoas que nos cercam, né? E o que nós projetamos, se são coisas boas ou são coisas más.
Que o Espírito de Cristo nos infunda a decisão de realizar o autoaprimoramento, para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo. Olha que profundo isso. Que o Espírito do Cristo nos infunda a decisão de realizar autoaprimoramento. Então, quer dizer, não é ninguém que vai fazer o meu melhoramento moral, a minha reforma íntima, sou eu mesma, né? É autoaprimoramento, para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo, ou seja, dos ensinamentos do Cristo. Então, quanto mais nós melhoramos, né, a nossa conduta, a nossa vida, o nosso relacionamento conosco mesmo, nos libertando, né, dessas mazelas, mais nós temos condições de interpretar os ensinamentos do Cristo, vivendo esses ensinamentos no dia a dia. A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente. Então, o primeiro a ser regenerado somos nós, né? Antes de nós impormos ou querer cobrar isso dos outros. Então, vamos viver que o outro vai nos seguir automaticamente. Sigamos ao encontro do Mestre, amando, aprendendo e servindo o Mestre. Hoje ou amanhã virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a luz da ressurreição. Então, sigamos, né, ao encontro do Mestre, vamos seguir os seus ensinamentos, amando, aprendendo e servindo. E o Mestre, hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, né, de braços abertos, né, com a luz da ressurreição. Então, para vencer a jornada laboriosa, é preciso aprender com alguém que foi o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é esse alguém que foi e que é, até hoje, o caminho, a verdade e a vida? É Jesus Cristo. Então, veja a importância, né, de sermos cristãos nesse mundo, nesse momento de transição planetária, aonde está acontecendo muita coisa que nós não temos nem condições de entender, né? Entender essas mudanças fluídicas, essas mudanças de vibração, né? Que nós temos aí um ensinamento da Sueli Caldas, e o que é a transição planetária. A Sueli Caldas Schubert já desencarnou agora da Covid, né? Mas ela deixou muitas obras, muitos ensinamentos. Então, o que é a transição planetária? É a mudança de plano vibracional. Nós estamos vibrando numa matéria pesada na terceira dimensão, aonde é esse mundo cheio de provas, de expiações e de maldades. Então, o que nós cristãos temos que fazer? Nós temos que tomar consciência do cristianismo, dos ensinamentos do Cristo, viver e vibrar no bem, na luz, na paz, em tudo isso aqui que nós lemos agora, que temos que começar por nós mesmos, né? Então, vibrando nessa luz, nessa paz, porque nós temos que puxar todos esses retardatários. Temos que puxar aqueles que nem conhecem Jesus, que nem sabem que Jesus existe, e dar, então, uma oportunidade para eles numa dimensão maior, numa dimensão mais iluminada. Então, essa é a nossa principal missão. Mas para a gente fazer isso, nós temos que viver a mensagem do Cristo. Então, por isso que diz aqui, né? O testemunho da sua consciência transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Então, o Cristo mora em nós, né? Então, como dizem que Jesus vai voltar, Jesus já voltou, Ele está dentro de nós. Está nos dando toda essa oportunidade, né? De vibrar no bem, de orar, de dar exemplos de trabalho no bem, de acalmar as situações, né? De sermos realmente amigos uns dos outros, colaboradores, caminhar junto, ter uma união, né? Uma união assim de pensamento, de oração, de luz, para caminharmos junto, sem imposição, sem achar que esse é melhor, que aquele é melhor, que aquele é pior. Meu Deus, né? Estamos todos no mesmo barco. A única diferença é que somos cristãos.
Mas essa responsabilidade de ser cristão nos dá a tarefa, né? A tarefa de vibrar no bem, de dar o exemplo no bem e de trazer toda essa população, todas essas pessoas com a semente do cristianismo, porque Deus é Pai e Deus quer salvar todos, Deus quer que todos passem para a dimensão maior, não quer deixar ninguém para trás. Mas aí tem muito também o livre-arbítrio de cada um. Então, meus irmãos, não é momento de nós nos desesperarmos. Nós, enquanto espíritas, eu acredito que as outras religiões cristãs também, tivemos aí anos de estudo, de treinamento, de seminário, de leitura, de trabalhos, né, em casas espíritas, trabalhos fora da casa espírita, para aprender a lidar com essa situação. Então agora não vai ser aqueles pequenos grupos que nós vamos atender muitas pessoas, milhares de pessoas. E nós temos que colocar tudo que nós aprendemos no cristianismo, tudo que nós aprendemos com Jesus em prática, né? Então o momento é chegado, então temos que nos fortalecer na oração, estarmos vibrando cada vez mais elevado para conseguir então esse trabalho, essa missão de luz, que todos possam encontrar dentro de si essa luz, né? Esse amor divino, porque a luz está lá, mas muitas vezes o próprio ser humano não consegue encontrar, não enxerga. Por quê? Porque está envolvido nos prazeres mundanos, ele não consegue sentir. Então nós temos que mostrar o caminho com muito amor, muita tolerância, muita humildade, muita paciência, né? Porque esse realmente é o trabalho, né? O trabalho da luz. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que nos dê força e amparo para continuar nesta caminhada e para ajudarmos a todos aqueles que necessitam dos ensinamentos de Jesus e da sua vivência. Agradecemos então a presença de todos nesta live e agradecemos também ao Senhor da vida, ao querido Mestre Jesus, que ampare a todos e que nos mostre o caminho a seguir, que nos leve, Senhor Jesus, até onde necessário é, para darmos continuidade e concretizar a nossa missão, a missão de cada um de nós, que está dentro de nós. Então, boa noite a todos. Obrigada.